Hello, dear student. Eu notei durante as minhas aulas que muitos alunos têm dificuldade com os interrogative pronouns, né? Os pronomes interrogativos ou question words, aquelas palavras que a gente usa para fazer perguntas. Eu vou tentar cobrir essas palavras aqui hoje, vou falar disso hoje. Algumas têm muitas variações, então a gente não vai falar de todas as variações, mas a gente vai falar aí das principais. Eu acho que a primeira que todo mundo aprende é o what, né? What pode significar o que, tipo, what do you do, que você faz, né? What do you do for a living, que você faz na sua vida, né? Querendo saber da profissão. Ou se eu perguntar what's your job, qual é o seu trabalho, então eu também vou usar o what. Então, what pode ser o que ou pode ser o qual. A primeira pergunta que normalmente os alunos aprendem em inglês é what's your name? Né? Então seria qual é o seu nome? What's your name? Aliás, essa pergunta what's your é muito boa a gente memorizar, porque eu posso usar em várias situações que eu quero saber a informação pessoal de alguém. Porque eu posso usar para what's your name, what's your job, what's your address, what's your email address, what's your telephone number. Então, percebe que é só ir variando, trocando a última palavrinha, o último substantivo. E a resposta também posso me basear naquela my name is e ir trocando só o name para as demais coisas, né? My telephone number is, my email address is. Então, é uma boa aí a gente decorar essa aí, né? Porém, existe em inglês uma outra palavra que quer dizer qual, que é which. Mas então, teacher, professora. Aliás, teacher, a gente vai falar disso um outro dia aqui. Teacher não é a palavra adequada para usar. Which também quer dizer qual, né? Porém, quando eu tenho um limite de escolhas. Quando eu estou perguntando pelo nome, de todos os nomes do mundo, qual é o seu? Mas, por exemplo, vamos supor que eu vou entrar numa loja e vou escolher uma cor de camisa. E na loja tem gray, cinza, black, preta e blue, azul. Então, dessas três cores, which is your favorite? Então, eu tenho um limite de escolhas entre essas três. Se eu fosse pensar de qualquer cor do mundo, eu usaria o what. What's your favorite color? Mas, quando eu tenho um limite de escolhas, eu uso which, tá? Essa é a diferença entre what and which. Quando eu uso em afirmativas, os quais me referi antes, eu uso which. Falando de coisas, né? O que, eu uso what. Quando eu estou falando de pessoas, eu uso who. Então, quem é você? Who are you? Atendi o telefone. Ou alguém bateu na porta. Who is that? Who's speaking? Então, who para se referir a quem? Já que eu quero me perguntar como é how. Lembra também uma das primeiras perguntas que a gente aprende em inglês? Como você está? How are you? Né? Ou como eu faço alguma coisa? How do you go to work, for example? Né? Então, how é como. Já essa é uma palavra que tem bastante variação, tá? O how. Porque eu posso usar ele no sentido de quão. Então, por exemplo, how big is it? O quão grande é? Ou how tall is it? Ou is he? Quão alto é o prédio, quão alto ele é? How long, para se referir a tempo, né? Quanto tempo? How often? O quão frequentemente, né? Com que frequência? Então, how tem as suas variações. Sem falar no how many e how much, para perguntar de quantidade, né? Falando de onde eu vou usar, where. Uma das primeiras perguntas também que a gente aprende em inglês. Where are you from? De onde você é? Where are you from? Note que em inglês a preposição from, né, o de, continua lá no final, tá? Diferente do português que a gente traz para frente nas perguntas. Em inglês continua lá. Where are you from? Então, onde você está? Where are you? Né? Quando eu quero saber de quando, eu uso when. When. When are you home? Quando você está em casa. When are you home?
É possível também trocar o when por what time, a que horas, né? What time are you home? What time do you arrive? Que horas você chega? E aí é um pouco mais preciso, né? E por último, eu quero falar do porquê. O porquê eu uso why, parece mineiro, né? Why. O why eu uso em perguntas para saber, por exemplo, por que você está aqui? Why are you here? Por que você fez isso? Why did you do that? Na resposta, esse porquê vira because, né? Ou cause somente, né? Na fala que a gente acaba cortando as palavras como a gente faz em português, né? E vira cause. Em muitas músicas a gente usa cause, vem de because, que é usado nas afirmativas. Espero ter ajudado a esclarecido alguns pontos. See you next time!